Relacionamento vende. A venda é consequência de uma relação. Todo mundo pensando assim, tende todo mundo a crescer. Mas tem que ter tempo, eu tenho que ter agenda livre para eu poder estar nesses grupos e para eu poder me importar com o outro. Porque se eu sempre tô 1000 por hora, atolado de reunião, realmente eu não vou sentar com uma tranquilidade para te ouvir, e não só para te ouvir, para depois fazer os follow-ups. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, agência de Brand Experience com foco em eventos corporativos e ativações de marca. E hoje estou aqui em Belo Horizonte, cidade maravilhosa, e falando um pouco sobre comunidades, sobre networking e como os negócios giram aqui e no Brasil. E aí eu trouxe uma pessoa muito importante, que vai falar um pouco sobre como as relações bem construídas fortalecem a percepção de marca e geram valor de negócio no longo prazo. Tenho o prazer de receber Daniel, o pai do networking, fundador do Grupo N e do Gran Club, sócio da MLS e hoje é referência nacional em networking intencional, comunidades de negócio e construção de autoridade. Muito bem-vindo, Daniel. Que isso, gostei dessa apresentação. Vou pegar para corte para minha palestra, viu? Já pode ver, vai aparecer em todas lá. Depois te passo aqui a colinha. Muito bom. Rodrigo, obrigado, cara, obrigado. Prazer estar aqui, poder colaborar também para a galera que está escutando. É sempre bom quando a gente repassa o nosso conhecimento, repassa nossas trajetórias, nosso caminho para pessoas também traçarem os caminhos delas, né? Então, o que eu puder falar aqui, eu vou falar, sem esconder nada, as coisas que eu penso, como eu penso, o que eu faço, contribuir com a sua audiência. E obrigado, e vamos firme aí nesse podcast, tenho certeza que vai ser muito legal. Muito bom. Vamos marcar. É isso. E antes de tudo, cara, te agradecer. Como o pessoal sabe, eu entrei pro Clex Club, que é o clube lá do Flávio, Augusto, J. Caio Carneiro, e o Daniel foi uma das primeiras pessoas a me receber, mandar uma mensagem ali no grupo. Depois a gente esteve juntos em alguns projetos e isso foi fundamental para eu conhecer mais gente, para eu fazer mais networking e estar aqui, né, contigo gravando esse episódio. Pois é, já falando com o pessoal é o seguinte, quando alguém entra em algum grupo, uma das coisas que eu sempre faço é mandar uma mensagem no privado. Então, se você rolar a barra aí das nossas conversas, no dia que você foi apresentado, possivelmente eu cheguei, cara, prazer, seja bem-vindo e quero conhecer mais sobre você e sobre a sua empresa e estou aqui para contribuir e ajudar o que você precisar dentro do grupo. Então, isso já é um fato importante que a gente fica marcado na vida das pessoas, porque nem é todo mundo que faz. Poucas pessoas fazem. Por que você acha que a maioria não faz? Bom, primeiro é que é mais cômodo você mandar lá no grupo do que você ir no privado e conversar. Segundo que no automático as pessoas vão seguindo a manada. O que a manada faz? Uma fala bem-vindo, a outra vai bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Igual quando dá parabéns no aniversário. É a mesma coisa. Tem gente até que copia e cola a mensagem. Mas então assim, e elas acabam não pensando nos detalhes. Como o podcast aqui, a gente fala sobre questão de marcar, a gente tem que pensar nos detalhes. E são nesses detalhes que a gente consegue marcar ou colocar a nossa marca na cabeça das pessoas. Então são esses detalhes, quando a gente faz de uma maneira diferente, sai um pouquinho do padrão, a gente se torna inesquecível. Então eu sempre penso nisso. E eu tenho certeza que as pessoas gostam de receber. Elas se sentem mais bem-vindas, sabe? Elas se sentem mais acolhidas. Sem dúvida. Do que lá no grupo. O grupo é legal, é aquela festa toda, bem-vindo e tal. Mas a mensagem privada, ela tem um diferencial. Porque em qualquer grupo, aí se for ver necessidades humanas, a gente, como ser humano, quer pertencer em algum grupo, alguma comunidade, e tem uma puta dúvida, né? Um medo, assim, será que eu vou conhecer outros empresários? Será que eu vou conseguir me conectar? Será que... E aí vem uma mensagem individual,
realmente a pessoa vai lembrar de você. Já tem um para eu conectar ali para não ficar sozinho. Muito legal. Então eu faço sempre isso, Rodrigo, sempre. E eu aprendi isso. Aprendeu, já tá? Já entendi. Acabou meu diferencial. Mentira. Não. Tô brincando. Já aprendi. Mas é bom. É porque, cara, às vezes a gente não quer incomodar também. Uhum. E não, né? É importante dar essa atenção, ter esse tempo. Importante também a gente não criar expectativas, que, exemplo, você não manda uma mensagem para uma pessoa criando uma expectativa que ela tem que responder, ela não é obrigada a responder, né? Você manda porque você quer fazer isso, quer tratar a pessoa bem, mas não cria essa expectativa. Nem todo mundo responde também. Ok, tudo bem. Não tem problema nenhum. Muito bom. E usando aqui o nome do nosso podcast, seria minha pergunta de abertura, mas já entrei no assunto. Daniel, como você marca? Bom, então, eu acredito que eu marco muito na vida das pessoas porque eu sou autêntico. Isso é uma das coisas. Então não tem essa de, eu tenho que ser assim para agradar um, eu tenho que ser assim para agradar o outro. Eu sou eu e o que eu faço, as pessoas conectam muito comigo. Então eu sou o Daniel dentro e fora de campo, como se fosse isso, sabe? Isso facilita demais. É claro que algumas pessoas podem não gostar, e tá tudo bem também, mas a maioria gosta. É porque eu trato as pessoas do jeito que elas gostariam de ser tratadas. Tem um ditado que fala, trate como você gostaria de ser tratado. Vou pensar nisso, eu gosto de muita coisa que você não gosta. Imagina se eu te tratar do jeito que eu gosto, você não vai gostar. Então eu penso sempre isso, tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E aí eu consigo marcar. E aí eu consigo fazer com que ela lembre de mim, sempre. Então isso é uma das coisas. Simplicidade também, cara. Então eu não fico fazendo coisas muito complexas. Fazendo o básico, bem feito. Mandar uma mensagem no privado, dar um parabéns, lembrar da pessoa quando vê algo interessante e replicar para ela. Então eu sempre penso nisso. Em relação à parte profissional, eu tento e faço sempre o meu melhor. Então todo dia que eu tenho a oportunidade de fazer algo bom, de melhor, eu vou fazer. Tem essa de mais ou menos. A gente estava num evento 3 dias, eu fiz o máximo a entregar o que eu podia. Porque eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. Então eu vou fazer tudo que eu puder para marcar. E tem aquele livro, As 48 Leis do Poder, né? Que é a questão número 6, chame a atenção ao custo. Claro que a gente tem que colocar umas aspas bem grandes nisso aí. Mas então, a questão do marcar é chamar a atenção de uma forma positiva. Eu sempre vou ser essa pessoa. De conseguir ter um espaço na cabeça de alguém. De alguma forma. A maior parte é contribuindo. Então, quando eu começo a contribuir, eu começo a me marcar na vida dessa pessoa. Muito bom, muito bom. Eu vi esses dias, nem tá ali no nosso dia a dia de Clax, mas um material do Vitor Damasio. O cara fala muito sobre mentoria, né? O mentor dos mentores, o posicionamento dele. E ele tava falando dessa pegada do ROI, né? Todo mundo, tem que dar ROI, o que vai dar ROI no grupo, na mentoria, ou enfim, onde eu tô enfiado. Ele falou, o ROI, você que tem que dar o ROI. Aí eu lembrei de você. Você tem que dar o ROI. Tá vendo que eu começo a marcar na vida das pessoas dessa forma? Que a gente vai falando e você lembrou de mim de alguma forma. Exato. É uma outra forma mais simples de falar, a sua eu acho mais interessante, que eu estou servindo bem, eu estou auxiliando, eu estou compartilhando estou conectando uma pessoa com a outra e estou gerando ROI para o grupo, para a comunidade ou para a pessoa e esse ROI vai voltar. E o jeito de alguma maneira volta. Tudo que a gente joga para o universo volta. Agora, pensando em um grupo, vamos colocar aqui, imagina que todos os membros do grupo pensam de forma contínua gerar ROI para uma outra pessoa dentro do grupo. Cara, fantástico. Como que não vai todo mundo ter ROI? Se cada um tá pensando em gerar ROI para o outro, e não para si mesmo, acabou, todo mundo vai ter ROI. E às vezes eu tenho mais facilidade de indicar ou de ajudar uma pessoa, e essa pessoa ajuda outra, que ajuda outra, e que
quinta ou sexta ou sétima pessoa vai me ajudar. Isso acontece, cara. Não tem como. Sempre acontece. Então, sempre que eu vou falar em grupos, eu fico falando muito, cara, pensa mais no próximo. Esquece você, porque as coisas vão voltar. É muito mais fácil. Agora, se você pensa só em você, gerar ROI para você, acaba que você está compartilhando uma ideia de todo mundo também pensar só nele. E se todo o grupo só pensar em benefícios próprios, o que vai acontecer? Vira um grupo mais. Né? Cada um vai querer vender seu peixe, cada um vai querer benefícios para ele mesmo e acaba não valorizando a questão da comunidade. Cara, se a gente puxar alguns preconceitos que o mercado tem, primeiro começa com vendas, que ainda existe uma barreira, né? Tipo, eu sou um vendedor, eu preciso vender, eu gosto de vender, não tenho problema com isso. Ainda existe, né, essa percepção. Temos pessoas importantes quebrando essa barreira. Engraçado isso, né? Eu nunca tive esse preconceito, eu sempre gostei, desde pequenininho, mas é costume também. É costume. Eu vendia coisas assim, eu lembro direitinho, era um prédio que a gente morava, minha família, e tinha um prédio mais antigo, uma garagem aberta assim, tem as grades, né? E aí tinha, não era garagem fechada com portão fechado. Antigamente, não era tão seguro assim, mas era mais seguro que hoje. E aí eu fazia uns negocinhos de Natal e tudo, e ficava no portão da garagem e as pessoas passando. Eu falava, moça, quer comprar? Ô moça, quer comprar? Então, eu acho que aquilo já falou assim, não precisa ficar com vergonha de vender. É claro que não era o modo certo de venda, né, já ficar oferecendo, mas eu era novinho, então eu vendia muito pela questão de ser diferente de muitas crianças que estavam fazendo outras coisas e elas acabam ajudando, tá vendo? Ajuda. Então, eu já perdi já desde sempre esse preconceito de venda. Mas existe sim. Existe. No Brasil, principalmente. E aí, segundo, talvez foi ver, grande preconceito é o network. Né? Então, a gente desde sempre tem grupos, né? Tem encontros, tem formas de se conectar, mas a palavra, né? Igual o coach. O coach virou, né, demonizado no mercado. Network tem uma galera que é cética, né? Fala assim, puta, cara, fazer networking lá num jantar, lá no encontro, lá numa mentoria, cara, não acredito nisso. Eu acho que eu era um cara cético nesse ponto. Já teve experiências ruins? Não tive experiências ruins. Ou ouvi alguém falar, ou você é mais... mas eu acho que eu não acreditava muito nisso. Engraçado, porque essa questão, às vezes, é crença sua de não acreditar também, porque a Fito é uma empresa para gerar relacionamento e network também, né? Então, às vezes, é só palavra mesmo. Que é falar, ou os eventos que você via, às vezes, na internet, ou o que for, não davam a impressão de que seria o que realmente é também. Porque se você não participou e teve a experiência ruim, possivelmente uma crença que alguém deve ter te falado e você não viu, ou você viu alguma imagem lá e falou, isso aí não presta, né? Igual venda. E mudei totalmente de ideia. Né? Tanto, claro, por estar no Clax, mas muito por estar com você também no Gran Club. E aprendendo com você métodos que não são robóticos. E falar assim. E simples, né? Simples. Você até postou esses dias. O simples que... Alguma coisa simplificada, eu não lembro direito. Eu sou bom pra gravar o simples que é poderoso. Alguma coisa assim, Eu sou muito observador. Simples sem ser simplista. Isto. Simples sem ser simplista. Foi isso mesmo que você postou. Porque não é fácil usar as ferramentas do jeito que você usa. Então, E a gente acha até que é interessante você falar isso. Eu vou entrar nessa parte também de vendas e do network que você falou, mas a gente tem sempre um preconceito com a gente mesmo de achar que o que a gente sabe, todo mundo sabe. O que a gente sabe é banal, é simples. Não é, sabe isso. Cara, não é. Não é. O mínimo de conhecimento que você tem é muito conhecimento para outras pessoas. E é por isso que é importante a gente se posicionar e a gente tentar ajudar as pessoas ou colocar isso para fora.
Porque o que você está fazendo aqui, o podcast, é algo que as pessoas vão aprender comigo, com você, com outras pessoas que vão sentar na cadeira aqui. Para nós parece que é o corriqueiro, não. Não, é é. muito, cara. É muito. Então a gente está num momento muito bom dessa questão de informação. Tem muita informação, é claro que a gente tem que filtrar. Tudo que é muito, muito, muito assim, pode se prostituir, que é o caso de coach também, que foi muito fácil. Aí o coach formava em coach, que aí ele começava a formar outros coaches, Que por aí entregaram resultado. e aí vai. E o que acontece vindo para grupos de network? O que eu estou observando, tá? Rodrigo, depois da pandemia, começou uma vontade muito grande das pessoas quererem se encontrar. Então, você como evento também, tá tendo muito mais eventos, assim, Sem né? Então, as pessoas estão valorizando mais os encontros presenciais. Afinal de contas, ficamos presos dentro de casa, fazendo reuniões online, né? Não foi fácil. Meu. E depois disso, as pessoas começaram a valorizar mais, só que ao mesmo tempo, todo mundo quer montar um grupo de network. Todo mundo, cara. Então, assim, eu vejo que, inclusive, gosto muito, mas é até uma coisa provocadora aqui. Eu adoro esses grupos femininos. Gosto. Mas eu acredito que o grupo misto, eles agregam muito mais. Então, legal ter o grupo feminino? Muito bom. Mas eu tenho certeza que as mulheres podem agregar, masculina também. mas as mulheres podem agregar muito com os homens. Sabe? Essa parceria. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. E dentro dos meus grupos, você viu lá no Grand Club, quem que foi as duas premiadas? Mulheres. Então, olha a diferença. Você ser premiada num grupo de mulher, só que tem mulher. Ou você ser uma mulher e ser premiada em um grupo misto. Então, a tendência é a mulherada cada vez mais subindo de nível. Então, assim, lá, gente. pode ir tranquilo no grupo masculino que as ideias estão surgindo muito e as mulheres estão contribuindo muito mais. Porque vem com uma pegada mais de intelecta, sabe? Intelectual mesmo, pensando um pouco mais fora da caixa e com visões diferentes. Então, um complementa o outro. Mas então começou a surgir muitos grupos. Eu até brinco, para quem não conhece BH, tem aquela drogaria Araújo. E tem em cada esquina. Aqui em BH tem um grupo em cada esquina. E o que pode acontecer com isso? Terem grupos fracos ou terem pessoas que não têm um crivo para colocar outras pessoas dentro do grupo e ter os aproveitadores. Pessoas que só vão nos grupos para vender, para sugar. Isso acaba prejudicando todo o mercado. Porque uma vez que você tem uma experiência ruim dentro de um grupo, a tendência é você falar com outras pessoas que não prestam. Só que ela não vai falar que não presta aquele grupo. Ela vai falar que grupos de network não prestam. Então isso acaba, se a gente não tomar um cuidado e entender que não é uma brincadeira, é realmente algo profissional para contribuir, para ajudar, a gente pode ter um efeito muito ruim para esses grupos de network. A gente escutou isso lá do Flávio Augusto, semana passada. Uma pergunta. Que bom que eu não fui nesse dia, então eu tô alinhado. Tá, mas não tava... Não sobre o assunto, eu vou usar parte da resposta dele. Perguntaram sobre a geração Z e por que o jovem, né, não gosta de trabalhar e essa geração tá fadada. O Flávio respondeu, não vou prolongar, mas ele falou, o erro tá na premissa. Sempre teve jovem que não quer trabalhar. Então não quer dizer que essa geração não quer trabalhar. Não podemos generalizar. Beleza. Eu acho que o erro talvez está na premissa dos empresários acreditarem que os grupos de networking são só para vender. Então a minha expectativa na hora que eu entro em um grupo, pode ser um grupo pequeno, um grupo enorme, né? Tanto em valores quanto em tamanho, é minha expectativa. Eu já entro querendo vender. Então a premissa está errada. Reconstruir essa lógica que você vem fazendo, que é,
Não, o grupo de networking não é para vender. Esses grupos, ou as mentorias, ou os clubes, cara, é parte do todo. É para fazer amigos, é para fazer sociedades, é para adquirir conhecimento, é para ajudar o próximo Aprender. E, porventura, fazer negócio. Não errar, né? Porque dentro do seu grupo, dentro dos grupos, tem muita gente que já passou por erros e que só falta você perguntar. Que a pessoa tá lá para falar o erro. Se ela te conta o erro que ela cometeu, não que esse erro vai acontecer com você de novo, se você fizer, mas você vai ter já um sinal de alerta. Opa, se eu for por esse caminho, pode acontecer o mesmo erro que aconteceu com o ciclano. Já muitas vezes, o fato de você não errar vale muito mais do fato de você acertar uma coisa. Um acerto sobe um degrau, um erro, você desce 10 de elevador rapidinho, né? Você é de bang jump, pum, cai. E arrebenta a sua empresa. Ou você. Então, quando você começou a falar de network, essa palavra, ela é forte, ela é mundial, é rede de contatos, né? Rede de relacionamento. Mas os grupos, se a gente for pensar, é um grupo de relacionamento. Só que se a gente coloca esse nome, elas vão pensar que é de casal, namoro, né? Mas é um grupo de relacionamento. Sim. Para você conhecer novas pessoas e se relacionar. E a venda é consequência. Relacionamento vende, a venda é consequência de uma relação. Todo mundo pensando assim, tende todo mundo a crescer. Excelente. Vamos mudar essa premissa. Vamos. Muito bom. E aí a gente falando de posicionamento, construção de marca, tem, né? O mercado corporativo olha muito para brand, empresas e tal, tem todo um movimento agora voltando com força para isso, mas a gente esquece de construção de marca através de network. Então, como você enxerga esse papel para construir uma marca forte, pessoal ou empresarial? Vamos lá, então. Você concorda que a gente está sendo observado o tempo todo? Sim. Tanto na rede social como de forma presencial. E nós somos uma marca. O Rodrigo é uma marca, o Daniel é uma marca. E a marca, ela tem que influenciar outras pessoas. A marca tem que estar na cabeça de outras pessoas. Quando eu sempre vou de maneira intencional nos eventos. Sempre tem algo que eu faço dentro dos eventos para marcar as pessoas, ficar na mente das pessoas. Quando a gente fala de posicionamento, esse posicionamento ele tem que ser um posicionamento congruente com o que você realmente faz. Então isso é a primeira coisa. Eu me posiciono de um cara que conecta as pessoas. Só que eu faço isso no dia a dia. O tempo todo eu estou fazendo isso, pensando em conectar. E as pessoas começam a me enxergar como uma pessoa que conecta. E aí, é tão forte isso porque eles já, antes de perguntar às vezes no grupo, alguém conhece fulano de tal? Alguém conhece alguém dessa área? Eles me perguntam no privado já. Daniel, você conhece alguém assim? Então olha a importância de se posicionar. E posicionar é bem específico. Quanto mais específico você for. Porque eu poderia ser um cara de vendas, eu poderia ser um cara de conexão, eu poderia ser um cara de marketing, eu poderia ser um cara de posicionamento. Posso ser isso tudo. Mas eu fui um cara de network, de conexão. E aí as pessoas começam a ver isso. Tudo que eu vou fazer em evento é intencional. Uma pergunta é intencional. O modo de eu vestir é intencional. Então hoje aqui eu estou na paleta. Inclusive, obrigado, você também está na paleta do Grand Club. Então, por quê? Porque eu me posiciono hoje, maior parte do meu tempo, como fundador do Grand Club, que é a empresa que eu estou à frente, estou focado nela. Modo de vestir e modo de falar. Então, quando você está falando, quando você está fazendo um post no Instagram, você está sendo observado. Então, você precisa se posicionar da maneira que você quer. Isso muda o jogo. Eu falo assim, com autoridade máxima, porque um dia, o que aconteceu?
dentro do meu outro grupo, as pessoas e do Grand Club também, eu jogo um jogo onde eu consigo fazer com que os membros me indiquem pessoas. Esse é meu jogo. Eu diminuo vendedores, favoreço cada vez mais os membros para que eles me indiquem e acaba que todo mundo ganha nisso. Member get member. E aí, um dia uma pessoa foi me indicar para alguém. Isso aí tem 2 anos. E aí, todo mundo falando bem de mim e tal, porque as pessoas me conheciam no evento. Só que na minha rede social, ela não estava congruente com o que eu passava no evento. Tá? Que é como se assim, lá no evento, eu me comporto de uma maneira, vestido bem, Na rede você tá de uma foto de sunga. como se fosse, sabe? Com os amigos e tal. E aí, eu compartilhando um post bobo, de brincadeira e tudo. E aí a pessoa olhou o Instagram e falou assim, esse é o Daniel que vocês falam? Te acendeu um alerta. Daquele dia eu falei, cara, tem que mudar. Então, a importância de se posicionar, tanto no off, como no online. Te perguntar no meio disso. E como eu faço esse trabalho sem perder a autenticidade? Vamos lá. Eu, quando comecei a me posicionar, teve duas vezes. Eu já fiz um canal em algo que era um movimento que eu não vivia. É um movimento que eu estava vivendo e tentando viver, mas de uma maneira forçada, sabe? Então, assim, é como se eu pegasse um roteiro, vou ler para aquele post. Você vira um personagem. Só que personagens, eles não duram por muito tempo. Porque, como eu falei que a gente está sendo observado o tempo todo, em vários momentos que você está saindo na rua, em vários momentos que você está no evento, eles têm que ser congruentes com o que você está postando. O que eu fiz? Eu tenho um DNA. Eu vou pegar o meu DNA, é quem eu sou, e vou só contribuir com isso. Eu vou jogar para fora o que eu sou. Então, hoje eu não fico preocupado o que as pessoas vão pensar. Então, é uma maneira de ser autêntico, é esquecer o que elas estão pensando. Você tem que ser você mesmo. Não preocupar com julgamentos, porque independente do personagem que você fizer, ou de você ser você mesmo, vai ter gente julgando. E aí? Então é muito mais cômodo você ser você mesmo, porque eu não fiz curso de ator, eu não fiz curso de teatro. Então como que eu consigo ficar 1 ano mantendo um personagem, lendo o roteiro, sendo que eu vou ter que conversar com alguém? E a pessoa, pô, isso aí é mentira. E mentira tem perna curta. Então assim, o fato de você ser autêntico, eu acredito muito mais seria o fato de você parar de ter medo de ser julgado. O fato de você confiar em você. O fato de você se aceitar. O fato de você entender que o seu DNA, ele pode transformar muitas vidas. Então preocupe com as vidas que você está transformando e não preocupe com as vidas que você não vai transformar. É mais ou menos assim que eu comecei a pensar. Cara, eu não tenho que agradar todo mundo. Existe isso. E mesmo se eu quiser, eu não vou. Então, fiz nesse caminho, assim. Muito bom. Cara, é uma aula de maturidade. Sim. Porque você falou. Mas errei muito, tá, Rodrigo? Já fiz coisas assim. Com certeza. Só não vou contar aqui, mas... Barbaridade. Né? Porque fiz coisas que o pessoal falou, cara, o que tá acontecendo com o Daniel? É uma forma de... Maturidade. Exato. E é uma forma de, você falou, de explicar de uma maneira simples. Porque às vezes o mercado complica. O mercado, eu digo, as pessoas. É um psicólogo, uma explicação muito complexa sobre maturidade e inteligência emocional. Aí que no fim, você tá falando, cara, eu tenho que me conhecer e eu tenho que corrigir o que eu não acho que tá bom e botar pra fora isso com autenticidade, mas sem ser um sem noção. Sim. Tem gente que confunde autenticidade com eu posso falar tudo. Não, senão vira sincericídio. Tem que ter um conhecimento muito grande sobre a minha pessoa e como eu vou explorar as minhas características,
reforçá-las pro mundo. Sim. Todo mundo tem defeitos, eu não vou ficar expondo os meus também, não faz sentido nenhum. Até porque em rede social não é lugar para isso, né? E também, claro, eu concordo que a gente pode ser vulnerável sempre, não tem problema expor também. Isso conecta, a vulnerabilidade conecta com outras pessoas, porque quando um dia eu fiz um post falando da síndrome do pânico que eu tive, cara, muita gente falou, eu também tenho, cara, agora vou te acompanhar e tudo, mas é uma coisa que eu sinto a vontade de falar, mas assim, é uma coisa que se alguém me perguntar, eu conto como foi e tudo, mas não é uma coisa que eu quero ficar falando, porque é algo que eu vou combatendo todos os dias. Então, para eu combater, quanto menos eu falo, também é melhor. Então, são algumas coisas que eu penso em relação a isso. E dentro da rede social, o que eu tô vendo, Rodrigo, é que o pessoal, eles estão sem limite ao pouquinho, né? Vão postando tudo. E aí vem no caso de ser observado, cara, queima o filme. É pesado isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá? E o mais poderoso disso é que é difícil de entender, difícil de aprender, que é botar na cabeça que não somos o centro do mundo. Tá por aí. Milhões de pessoas, né? E a gente cai nesse problema, muita gente cai nesse problema. Teve um dia que eu postei um negócio, a pessoa falou assim, cara, você tá postando isso pra mim? Tipo, eu dei uma desabafada assim na época, de falar de eventos, sabe? Que muitos não valorizam, essa coisa. Acabou que essa pessoa foi no evento meu, e foi um dia antes, um dia depois eu postei, e ela mandou assim, achando que eu estava falando dela. Como se fosse o centro das atenções. Em um momento, eu nem sabia que ela estava no evento, por exemplo. Mas é complicado. Eu vou lembrar, eu estava pensando em alguma coisa, de autenticidade. Ontem, voltando do nosso evento, eu peço muito feedback e tudo. E aí a pessoa falou que para mais autoridade, eu tenho que mudar algumas maneiras de comunicar em sentido do meu sotaque mineiro, sabe? Ok, beleza, mas aí até que ponto também? Então é uma coisa que eu tô me questionando, porque a gente tem que crescer o tempo todo, buscar aprendizado, aprimorar, mas até que ponto isso é vantajoso e até que ponto isto não é? Até que ponto isso se conecta com algumas pessoas e até que ponto eu mudar isso vai desconectar de algumas pessoas? Se conectar com você mesmo. Sim. E até que ponto isso? Tem algumas coisas algumas palavras rápidas assim que a gente fala, o mineiro, onde você tá, né? Não é assim também não, né? Não é assim não. Mas onde você tá? Que horas que é? Você entendeu o que eu falei? Eu entendo, mas eu tentei família goiana, mineira, então dá pra entender, mas acaba que isso, exemplo, não conheço tanto, mas todo jornalista, ele faz um curso de oratória, ele tira um pouquinho o sotaque dele. Até porque ele ainda mais se for uma comunicação nível nacional, né? Sim. E aí acaba que ele tem que ter um padrão para conectar com outras pessoas. Não adianta um cara do sul e pegar e falar lá com um cara do Nordeste, porque cada um entende uma maneira diferente, tem uma maneira diferente de comunicar. A gente não consegue. Você que está aí no questão do marketing também e tudo, um evento que você faz na Bahia é totalmente diferente de um evento que você faz em São Paulo. E não adianta você querer fazer um evento da Bahia em São Paulo e São Paulo em Bahia, porque a cultura é diferente e a comunicação tem que ser diferente. Eu vou pensar até que ponto, né? Coisa que eu vou estudar e vou pensar de forma intencional e ver. Vai ter disposto? Mas assim, o carioca que tem um sotaque puxado, nem todos tiram o R e o sotaque e funciona. Depende. Depende de onde tiver. Depende do negócio. Conversei com um médico carioca, o Rodrigo. Ele tá num mastermind que eu participo, eu xará. E aí ele falou assim, cara, quando eu faço anúncio no Instagram, eu não vendo. Mas quando eu coloco minha funcionária para fazer, ela vende mais. Por quê? Porque as pessoas olham para mim e acham que eu sou folgado. E elas não me compram. Ele não tá mudando, mas o que ele fez? Ele Entendeu? sacou, ele colocou a funcionária para fazer.
Olha como que funciona isso, até que ponto é autenticidade, até que ponto que é estratégia, até que ponto a gente pode aprimorar isto para comunicar melhor. Então é algo que eu vou testar ainda, porque eu ainda tenho meu sotaque mineiro, o jeito de falar, para eu me posicionar também com um expert cada vez lá em cima. E aí eu tenho que ver, será que isto, se eu mudar, Diferença. vai fazer muita diferença? Se eu vou marcar mais? Então, Bom questionamento. próximos capítulos. É bom que vai ter episódio 1 e 2. Eu quero ver. Intencional, tá? Eu quero ver no próximo sem o sotaque. Não ferrou. Cara, ferrou. Cara, legal. E voltando ali pro network, pra gente falar pra galera que tá trabalhando com empresa. Claro que a gente fala muito da pessoa, mas o que as empresas, o mercado corporativo não entendeu sobre network, sobre conexão? Então tá. Eu acredito que o que as empresas elas investem? Elas investem para os funcionários e em treinamentos. Só que os treinamentos da área que ela precisa. Técnico. E nesses treinamentos você vai ter pessoas possivelmente da mesma área. Cada um tem uma história, cada um tem um aprendizado e em eventos onde temos vários nichos dentro desse evento, a possibilidade de você conectar mais e aprender é muito maior. Então, eu acredito muito que o novo mercado é um mercado que a concorrência não pode existir. Tem que existir a parceria. E é o que está acontecendo. Várias parcerias, a Uber fazendo parceria com o iFood, vendendo passagem aérea agora, algumas coisas assim que eu estou observando. As empresas elas precisam fazer com que os funcionários dela participem desses eventos de network para relacionar com outras pessoas, porque isto vai fazer total sentido para o relacionamento interno e também para as vendas. E além de tudo, criar um ambiente para dentro da empresa ter esses movimentos de troca de experiências e ideias. Porque, cara, em um momento ou outro, imagina você dentro da empresa, toda sexta-feira vai ter um hot seat entre as áreas, entre os funcionários, mas não da empresa, mas de falar qual que é a sua dor hoje dentro da sua casa ou dentro do seu, sei lá, do seu movimento profissional de aprendizado, porque imagina se um cara da empresa lá poder ajudar o outro, quem está ganhando nisso, além das duas pessoas? A empresa. A empresa. Então eu acredito muito que essas empresas precisam de gerar esses eventos internos também, porque sabe o que elas fazem? Elas geram, às vezes, para os clientes. Elas podem colocar o funcionário com o cliente, pode colocar para os clientes, mas e dentro lá, para os funcionários? E os movimentos dentro das empresas, muito do que eu já fiz nesses eventos, ações de endomarketing, talvez o foco está no lugar errado, porque eu estou no foco na marca, na empresa. Então as ações, uma convenção anual, que eu vou trazer os palestrantes fodões e eu vou trabalhar minha cultura, talvez não é isso. São ferramentas de network que eu posso trazer para um modelo de evento, que é um hot seat, é uma troca one-on-one, e sem essa roupagem corporativa. Sim. Pois eu, assim, a gente conversando, eu sou transparente, eu tô pensando nisso agora também. Porque eu não vi ainda um evento de empresa para conexões entre os... Por isso que o pessoal gosta tanto da festa de final de ano. Quando sai outra coisa que eu aprendi, e se eu não me engano foi com o Flávio mesmo. Festa de final de ano, ele faz festa de início de ano, né? Porque a galera já sai daquele início de ano motivada. Porque a festa de final de ano motiva, E acaba o ano e aí começa tudo de novo. Eu faço festa de início de ano, mas eu nunca tinha escutado isso. É mesmo? Eu faço para ser diferente. Pois é. Porque todo mundo faz festa de fim de ano. Eu vou fazer de abertura de ano. Faz sentido. E aí eu comecei a fazer isso também para os meus clientes também. Mas você não vê um movimento diferente depois da festa? Galera mais unida e tudo. Então, assim, por que não pode ter alguns movimentos assim durante o ano? Porque a constância que vai trazer resultado.
E eu acredito muito que para ter constância tem que ter uma agenda. Ou é semanal, ou é mensal, ou de 15 em 15 dias, algumas coisas assim, mas não precisa de ser um evento assim, igual de início de ano ou de final, porque acaba acostumando muito, é um gasto para a empresa e quando se acostuma, não valoriza, né? Então, mas ter algumas pegadas, às vezes temático, às vezes uma ação para eles se juntarem e ajudar uma instituição e recolher alimentos, isso tudo une os colaboradores, eles vão conversando um com os outros, vão se relacionando e no final das contas vai ser bom para todo mundo. Muito bom. Deixar um recado para a galera que está dentro de grandes corporações. Então aí, analistas, coordenadores, gerentes, diretores de marketing, comunicação e área de gente. Esse olhar que o Daniel falou que é muito difícil a gente perceber, realmente por ter feito mais de 1000 reuniões com diferentes empresas, o formato que é pensado hoje ele é muito padronizado para as ações de endomarketing, para os eventos corporativos. Então, vejam se o foco de vocês está no lugar errado. Claro que a marca é importante, a empresa é importante, o que o dono está pedindo, os stakeholders, mas e as pessoas? Se eu conecto a pessoa entre elas ou de outras maneiras, eu fortaleço a minha marca, eu fortaleço o meu negócio. Então, muito poderoso a gente usar ferramentas que não estão sendo usadas, parecem simples, mas não são. E dá resultado. E dá resultado. Eu até estava, agora você falando, pensando como que poderia ser um evento, né, na empresa para gerar isso. Uma gincana, uma competição saudável, gerar esse movimento, ter as equipes, isso vai conectando esses desafios e vai sendo bom para todo mundo. Tem até alguns aplicativos que geram essas competições entre a empresa, mas depois colocar as dores. Vamos sentar o grupo aqui. Qual foi a sua maior dor? Como que você resolveu isso? Porque os caras vão falar, pô, tô crescendo, aqui tem colegas meus de trabalho que eu tô aproximando, tá virando amigo, e que tá me ajudando aqui também. E aí, cara, é aquilo. Pode vir proposta que for. O cara vai pensar 10 vezes antes de sair. De hoje, 10 vezes. Nesse mundo tão superficial, né? Quando você tem algo profundo ali, não é dinheiro. Não. Reduz turnover, enfim, aí tem uns termos. Você viu até ontem lá que a gente tava no bate-papo, ele falando, cara, ofereceram proposta milionária para pegar um cargo, aquele convidado nosso, pegar um cargo lá de diretoria. Cara, eu falei, não quero. Não quero. Então, assim, não é Nem tudo é dinheiro. nada. Muito bom. E na vida indo para o empreendedor, a gente está falando aí de grandes marcas, mas temos os empreendedores, temos os donos que estão buscando esse caminho de se conectar melhor com o mercado e com a sua empresa. O que muda quando eu entendo, que eu tenho que estar atuando de uma forma mais intencional no grupo do WhatsApp, no cafezinho, na indicação, nessas viagens, nos encontros? O que você percebe nesses anos de trabalho, os resultados que essas pessoas que estão com você conquistam? Primeiro que eles param de perder tempo. Então, quando eles começam a perceber isso aí. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, não adianta você querer fazer várias coisas que não vão dar resultado nenhum. Então, tem que mensurar. E tem muitas ações que os empreendedores tomam, que eles gastam rios de dinheiro e que não traz nada, cara. A gente vê isso aí muito, muito, muito. Uma simples ação traz resultado. A Coca que colocou atrás os nomes das pessoas. Que é isso? É relacionamento. Com o nome de cada um. Vendeu muito. Vendeu muito. Então, por exemplo, um empresário que participa desses grupos, se ele fizer um mimo para cada um, ou convidar cada vez uma pessoa na semana para tomar um café e pagar, dá 10, 15 reais, muda o jogo. A pessoa vende depois, a pessoa fatura mais, ela vai ser indicada, ela está sendo vista, ela está sendo lembrada.
Então, assim, é pensar nas estratégias de uma forma que você consiga ter resultados e levar resultado, principalmente. Levar resultado para a pessoa. O que eu sempre falo, Rodrigo? A gente tem que ser intencional até mesmo para ajudar o próximo. Porque se eu chego para você e falo assim, Rodrigo, tudo bem? Vamos marcar uma reunião. Aí eu marco, não tem nada para falar direito, nem te pesquisei, nem sei o que você faz, só para bater papo, o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo intencional e estou gastando seu tempo. Pior ainda, a possibilidade de você reunir comigo de novo é praticamente zero. Porque você vai colocar, cara, não vou. Bate papo ali, não é meu amigo, tá querendo, não tô entendendo isso dele. Então, eu sou muito intencional e prezo muito pelo tempo da pessoa. Para eu reunir com alguém, para eu chamar para um cafezinho, para eu, sei lá, convidar para algo, eu preciso de já saber como eu vou ajudar aquela pessoa. Então, isso tudo a gente tem muito fácil, tá? Instagram, LinkedIn, Google, isso tudo você tem lá. YouTube. Hoje tem o GPT que te ajuda a construir uma... Ainda te ajuda a falar o que eu posso fazer por essa pessoa, ele vai te dar algumas ideias. Então, assim, o que eu vejo muito dos empreendedores, dos empresários, é que eles torram o tempo com coisas que não vão dar resultado. É o simples fato de achar que participar de vários grupos faz mais sentido do que ir de forma intensa em um, para conhecer mais pessoas em um e aprofundar mais. Olha a diferença. Vou participar de vários grupos. Vou conhecer um pouquinho cada pessoa. Ou melhor, vou participar de um grupo e vou intensificar. Vou conhecer profundamente cada membro do grupo e entregar valor para eles. Quem que vai ser mais reconhecido nisso aí? O cara que está entregando valor para aquele. E para ele sair desse grupo aí de 20, 30, 40 pessoas e aumentar essa rede dele é muito mais fácil do que ele participar de 10 com 20 cada um e conhecer superficial cada um. Cafezinhos, é sempre bom ter constância e marcar. Eu tenho meu horário, ou melhor, meu dia de fazer 1 a 1. Para quem não sabe, 1 a 1, reuniões entre duas pessoas, uma pessoa de um lado, outra do outro, online, presencial, e cada um trocando ideias sobre o business para agregar ou gerar valor, conhecendo mais e aprofundando. Então eu tenho sim o meu tempo disso. É importante também, Rodrigo, a gente gravar sempre os mínimos detalhes. O empreendedor precisa de ter isso na ponta do lápis, gravar os detalhes da conversa, prestar realmente atenção, estar presente, porque senão vai perder tempo de novo. Isso é o que eu faço e vejo um movimento que alguns não fazem e perdem muito tempo. E tempo é dinheiro. Então a gente tem que pensar nesses tipos de negócio que a gente vai fazer, participar e pensar como a gente vai participar de maneira estratégica. Falei, a gente precisa de participar pelo menos de 3 grupos. Aquele grupo que dá autoridade, a gente está no Clex, ou seja, a gente está com acesso fácil a 3 pessoas estão lá em cima. Aprende. Mas às vezes tem um grupo que é mais intenso, que tem aula toda semana. Ou seja, um MBA é um grupo de mais de aprendizado. Aí você tem o outro, que é o de aprendizado. Faz sentido? Faz. E você tem um grupo também que é para vender. Mas você não está lá só para vender. Esse é o erro. Você está com o objetivo de venda lá. Mas a questão é como você vai vender? Se relacionando. E para você se relacionar, você tem que entregar valor. Então, o grupo é de venda. Melhor, o grupo é para entregar valor. E aí você vai vender. Daniel, como você faz isso? Porque acontece comigo isso aí. Eu tenho um grupo de autoridade. E aí eu vou num grupo menor de venda. A galera fala, pô, cara, você tá no de autoridade. Quero ficar mais próximo de você. Cara, beleza. Eu começo a entregar valor para eles. Eles vão falar, Daniel, eu preciso do seu serviço. Aí eu falo, sério? Sério? Tem aqui Manda um Pix. Mas é isso, eu ajudo a pessoa. E ele vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo lá da autoridade. Porque possivelmente, se ele está me comprando, eu entrei no grupo menor, eu sou a autoridade daquele grupo ali para eles também. Então, eles vão fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Eles querem estar
próximo de você para ganhar autoridade. Sim. E se a gente une as complexidades que a gente escuta, então assim, fala-se muito, o sócio que está no operacional, que não está no operacional, sua agenda, então um papo mais pro cara que está enfiado numa operação como C-level, como dono, né, de um negócio, 50 pessoas para cima. E o Caio Carneiro falou pra gente em uma dos encontros do CEO não ser o Chief Executive Officer, mas ser o o Commercial Executive Officer. É uma porrada na minha cara. Isso está muito ligado com o que você fala, né? Então, assim, a gente está atrelado a vendas, mas tem que ter tempo, eu tenho que ter agenda livre para eu poder estar nesses grupos e para eu poder me importar com o outro. Porque se eu sempre tô 1000 por hora, atolado de reunião, provavelmente eu não vou sentar com uma tranquilidade para te ouvir, e não só para te ouvir, para depois fazer os follow-ups, para fazer os acompanhamentos de, cara, te dei uma sugestão hoje, daqui uma semana eu te mando uma mensagem, e aí, deu certo? Isso aí. Mas eu tenho que ter tempo, Aprender. eu tenho que ter agenda. Então isso me dá Eu reformei minha agenda inteira agora para julho. É difícil a gente reformar uma agenda que você está enfiado num dia a dia intenso. Mas é isso. Tem um grupo que eu até comecei a observar, e aí eu até falei com alguns responsáveis. Falei, cara, vocês estão colocando pessoas dentro do grupo e eles estão entrando como se fosse a última carta na manga. Então, o que é o prejuízo disso, Rodrigo? Porque o cara entra lá investindo um valor que faz falta para ele. Ele precisa de vender todo dia para pagar boleto. Ele não tem essa tranquilidade de, eu posso tirar um tempo aqui para fazer negócios, conversar. E ele está esperando o retorno sobre o investimento dele. A possibilidade dessa pessoa dentro desse grupo é ficar doido para vender o tempo todo. E aí ele perde isto que você falou de agenda para gerar os relacionamentos. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode vender? Pode. Dependendo do produto dela e tudo. Mas a tendência é ela perder esse dinheiro e não renovar com o grupo. Porque ela entrou no momento errado. Quando você entra em grupos de network, você tem que ter tempo. Tem que ter disposição para ajudar. Não pensar em ter dinheiro. Ganhar dinheiro. Só ir nos encontros que estão marcados. É muita. O ano inteiro. Porque senão é raso, cara. Senão é raso. Só nos encontros. Se falar de... Beleza, tem grupos que é semanal. Só que ali é 1h30. Vai gerar valor ali. Todo mundo apresentando 1h30 toda semana. 7 horas da manhã. Tem gente que está com sono, tem gente que não. Tem gente que está preocupado com coisas do trabalho. Tem gente que está precisando vender para pagar o boleto. Qual o tempo ali? E eu tenho uma apresentação que dura 1h, 1h30. Qual que é o tempo ali que ele vai ter para relacionar mesmo? Eles vão encontrar e tudo. Mas não vai. E aí o cara não renova, porque vai virar algo que ele tá gastando tempo toda semana, que é o que ele não tem. E o tempo que ele tinha ali, ele tem que ficar fazendo ligação para vender. Então eu observei isso em alguns movimentos. E aí eu falo de novo. Colocando pessoas erradas. É o crivo. E isso pode atrapalhar, porque se todo mundo que está lá só para vender, virou uma feira. Aí você está entrando numa feira, todo mundo, opa, quero, tá aqui meu cartão, pede isso aqui. Não dá, cara, não dá. Aí vem esses preconceitos. Aí é o preconceito mesmo, que ele já vivenciou isso. O pré-conceito, o conceito antes da hora, é quando você ouve de alguém e fala, também não gosto. Mas o preconceito vivenciando mesmo lá, ele vai ter. E falando do Gran Club, esse é um dos diferenciais. O que você entrega lá? Então, eu entrego algo que poucas pessoas entendem ainda, que é valorizar ao máximo o membro que está lá, e não só eles, como os convidados também. Não fazer
distinção de cada um. Então, assim, um membro, ele tem os mesmos presentes, brindes, experiências que um convidado para estar no evento. Não é porque é o convidado que ele... Pelo contrário, às vezes ele tem que ser até paparicado mais para virar membro. E tudo tem uma linha editorial. Pensar em todos os movimentos que a gente vai fazer desse evento dentro do Grand Club para marcar. A pessoa ver e falar assim, cara, esse grupo é diferente. Só que te fala assim sim, coração aberto. As pessoas que estão nesses eventos, elas gostam do aprendizado, sim. Mas o que mais move elas e que não esquece é de como que a gente faz elas sentirem nos eventos. Então esse é o diferencial. A gente consegue fazer com que as pessoas se sintam em casa. Se sintam em um local que transformam elas mesmas. E que elas vão sempre lembrar disso. E quando eu mexo na emoção dela ali, é igual futebol, religião. Ou seja, elas começam a se apaixonar pelo movimento. E quem está apaixonado fala mal? Não fala. Quem está apaixonado briga? Não briga. É mil amores, cara. Mil amores. Então a gente sempre tenta ir para esse lado assim, sabe? E dando retorno. O retorno tem que existir. O Grand Club ele foi feito para dar o retorno financeiro. Então assim, o aprendizado ele é um bônus. A metodologia é um bônus. O que é lá? As pessoas se conectam e a gente faz um movimento de que uma possa indicar as outras, pega a sua rede de contato, ajuda sempre focado nisso, sempre. Isso dá resultado pra gente. Galera, ontem teve o último dia e só elogios, cara, só elogios. Só. Gostaram muito. Se quiser falar aí. Vou dar o meu depoimento aqui. Mas o pessoal gostou muito. Pegou algumas coisas. Você teve que sair, né? Que você teve um eventaço. Eu fiz um bate-volta em São Paulo. Inclusive, obrigado. Não é assim, isso a gente valoriza. Porque muitos ali falam, cara, tô em São Paulo, vou pra BH, vou voltar pra São Paulo, pra voltar pra BH, ficar um dia. Então, assim, isso mas a gente valoriza também. Beleza, compromisso. Mas você fala, pô, Daniel, eu tô cansado e tal. Vou ter esse evento aqui, mas fui nesse dia e tudo. Até foi. Mas o voltar, o cara fala, pô, tô pensando. Porque não é pro Daniel, é pro grupo. Exato. Porque muitos poderiam ou querem te conhecer. E você não estando presente, eles perdem a oportunidade. Tô fazendo minha parte. Então é muito disso também. Então, obrigado. E fala aí, o que você... Cara, falar um pouco, deixar aqui pra galera entender um pouco mais desse movimento de grupos. Sou muito a favor dos grupos menores, né? A gente tá em um grupo grande, realmente para ter autoridade, para conhecer mais gente, porventura vender. Mas os menores a gente consegue se conectar mais com as pessoas. Só que isso vem muito da curadoria de experiência, que é o que eu faço hoje no mercado corporativo e você faz hoje no seu mercado, no mercado de clubes, de educação executiva, educação empresarial, com foco em network, mas não é só isso. A gente aprende muito mais do que isso lá. Então a forma que as experiências foram feitas, entregues esses dias, deixa a gente bem mais confortável. Porque tem aquela pegada, né, de, cara, o palestrante, a pessoa que está passando conteúdo, e eu tô como aluno. E eu não tenho tanta interação, né, no modelo padrão hoje de evento. No seu não, foi diferente. Tivemos vários momentos de interação entre nós e com você, e com os palestrantes que foram convidados. E isso gera uma proximidade, e isso gera mais conexão, e mais possibilidade de negócio. No último, é consequência. Isso. Venda é consequência. Então foi muito legal ver a forma que você criou a história, storytelling dos dias e o resultado que isso gera nas pessoas. Então, eu tenho muito... E aí acontece algo bom pro grupo, que é o LTV, né? Que as pessoas tendem a querer renovar. Então não é só vender a entrada, é manter o cara lá, de alguma forma. E o conteúdo também, por estar nichado, eu acho importante, você se apropriar
desse caminho, você já está se apropriando, já dá um ROI. Se eu não fizer negócio com ninguém do grupo, é consequência, mas eu aplicar as coisas que você fala, já me dá um retorno. Porque se eu fiz uma intencionalidade, um movimento para um cliente ou para um potencial cliente ou uma pessoa que eu quero ter algum relacionamento, com certeza eu vou melhorar o meu processo de venda. Eu queria que você contasse era o que você fez lá no... Nossa, esse Aí, ó, tá aí, ó. Vamos lá, Tá aí. foi uma intencionalidade muito forte, Muito bom. mas eu errei e eu tenho aprendizado para compartilhar. Ah, isso é bom. Aí, Então vamos lá. que bom. Bota a história completa que você tá com ele no pulso aí. Tô aqui, ó. E trocou a cor, hein? Agora trocou a cor. Só Vou contar. volta pro amarelo quando fechar negócio, tá? Exato, relógio da Acto, do Eric Shibata, que é a cabeça ali, né, de marketing e comunicação da CIMED, lançou um relógio específico com a mão dele, e eu comprei o relógio, é um relógio que não é tão barato, para poder ir em um evento que a gente teve do Class, que ele ia palestrar. Então eu bolei isso com as instruções que eu fui aprendendo com você. Eu bolei todo um plano para eu chamar a atenção do Shibata, para eu conseguir fazer uma reunião com ele, para mostrar o serviço da minha agência e eu poder atender a CIMED em algum momento. Quanto que custa um lead, um CAC hoje de uma agência? É alto pra caramba, é muito mais caro que o relógio. Então você já começa a modificar um pouco a ideia de como eu invisto em alguns lugares e eu tenho retorno. Comprar um relógio pode dar mais retorno do que eu fazer uma campanha no Google ou outra forma de adquirir cliente. Estratégia, né, cara? Tem que ter. Mas é difícil chegar nessa percepção. Porque você fala, cara, é muito caro esse relógio, não vou comprar. Peraí, mas ele dá ROI. E aí, beleza. E troquei a pulseira, tá, galera? Eu botei a pulseira amarela, CIMED, sentei. Até o Daniel tava lá, falei, ó, eu vou entrar, a gente precisa entrar, preciso sentar lá na frente pro cara reparar no meu pulso. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu só falei o seguinte, ó, fica na primeira fileira, mas como você usa, você tá usando no esquerdo, né? A gente falou, fica aqui, ó, com a mão assim, pra ele ver, porque tinham 2 corredores assim, né? E aí tinham 3 fileiras, então tinha que ser bem na frente assim, pra ele ficar mais assim, pra ele ficar vendo no meio assim, pra ele ver. Porque às vezes se você ficar super na ponta lá, ele não ia enxergar muito na esquerda, então a gente falou, fica aqui na frente. É isso. E aí, sentei lá na frente, ele percebeu, em uma hora que ele foi beber uma água, ele apontou, falou, aí, já conectei com o outro cara assim, ó, arrumando cabelo. Levantei a mão assim. Levanta a mão assim. Que muito bom. Quase isso. E aí, beleza. Mas foi bem discreto. Foi discreto. Foi bem discreto. Foi isso não, isso é brincadeira. Só, você tava assim e ele viu, né? Pra não virar fã. Uhum. Então a gente não pode se comportar como fã. E aí, beleza, ele percebeu, e isso eu já teria uma oportunidade de conversar com ele. Lógico que depois que encerra esse tipo de evento, todo mundo quer lá tirar foto e conversar com o cara. Ele já estava me esperando. Só que eu construí uma história também. Que eu te contei, acho que agora, contando para todo mundo, eu construí uma história, um pitch. Eu falei, Eric, sabe por quê? Sabe qual é a história desse relógio? Ele já olhou, o cara que é um marqueteiro, né? Ele falou, falei, porque eu gostei muito, parabéns pelo design, e outro porque eu queria ter esse momento com você. Ele falou, peraí, esse cara tem alguma coisa. Com certeza. Né? E aí eu falei muito breve o que eu fazia e falei, queria muito uma reunião. Ele falou, cara, beleza, anota meu telefone, e é isso. Até aí, beleza. Para conseguir a reunião não é tão simples. E aí no dia seguinte, essa galera sempre acorda muito cedo. Eu mandei mensagem para ele, se eu não me engano era 6h15 da manhã. A pessoa já estava tomando café da manhã, provavelmente olhando as mensagens, que tem alguma coisa para resolver. Ele respondeu. Hoje, 15 horas. Só que eu não tinha um horário. What? Aí se alguém conhecer ele aí e estiver escutando, né, cutuca o Shibata pra me atender. O quê? Eu tinha um evento importante à noite em Ribeirão Preto com o João Branco. Uhum. Falei, cara, não tem esse horário. Aí eu perdi a janela de oportunidade. Então, e o que eu aprendi, pessoas desse calibre, você tem que aceitar o horário que ela falou. Era melhor não ter mandado a mensagem segunda. Ter mandado outro dia.
Mas talvez eu perderia a atenção Também, dele, tem. porque Mas todo aí dia, porque realmente perdi, é a oportunidade. eu perdi a janela. Mas aí tem que Também estar não estava agora esperando que seria na hora, né? não tava, tipo, semana que vem. Caraca. Mas aí a gente tem que estar preparado para derrubar a agenda É. e encontrar com essa pessoa o horário que ela falar na cidade que ela falar. Ela pega um avião, se vira para ir no horário que essa pessoa falou, porque o horário dela é muito importante. Mas eu tô com um relógio bonito, Tá bom, vai ter outra. mas eu acho que em algum momento eu consigo essa agenda com ele. Vai. Mas eu Vamos perdi a batalhar, janela, é. então é um baita... A gente baita torce aprendizado. para ter a oportunidade de novo, né? Mas assim, já falando pra galera aí para aproveitar todas as oportunidades, porque foi um aprendizado para vocês isso aí, né? Exato. Eu já perdi também algumas assim, e por isso que eu até mudei de cidade, justamente por isso. Só me ligou, você quer ser jurado aqui no negócio? Cara, não tem jato, velho, então não consegui hoje. Perdi. Então assim, é foda, mas faz parte do jogo, né? Exato, ainda bem que não era um Rolex. Agora. Pois é. Ou agora você vai ter que colocar mais 10, colocar aqui colágeno, que é relógio. Dá um jeito. Agora você vai ter que ir de novo. Ou então você contrata ele para uma palestra no próximo e pronto. Exato. E já sei até o valor. E é mais em conta que o branco. E a palestra tão boa quanto. Então ótimo aí. É amanhã. Cara, ó, não consegui a agenda com você, mas faço questão aqui, tô te contratando para você vir aqui, porque eu quero você dentro da nossa empresa aqui para gerar valor para os funcionários também. É isso. E pronto. Cara, eu tenho certeza que você vai ter. Então, o passo 2 vai gastar um pouco a mais, mas você já faz esse evento. Você vestiu com o branco, né? Então, utiliza isso agora. Exato. É isso aí. Vamos ver mais as cenas dos próximos capítulos. Quero ver. Vai dar bom. Cara, e pra gente fechar, tem a pergunta que eu gosto de encerrar mesmo aqui, os episódios, que é: qual a memória que mais te marcou profundamente, que ainda influencia o seu jeito de viver, o seu jeito de tocar negócio, de tomar decisão, de olhar pra vida? Bom, o que eu pensei e que eu acredito muito? Quando eu era novinho, pouco tempo. Eu era novinho, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos. E aí, eu era um menino muito bagunceiro, sabe? E aí, a diretora chegou e falou pra minha mãe assim: esse menino aí vai mexer com coisa errada. Esse menino aí não vai dar certo na vida. E aí, eu fui para outro colégio. E naquele colégio também, eu fui me convidado a retirar. Sempre com bagunça. E aí fui para outro. Aí esse outro eu não gostei. E fui para um quarto colégio. E naquele colégio, os professores ali, eles me valorizavam muito. Eles entenderam quem que era o Daniel e começaram a jogar comigo. A jogar o meu jogo. E esse colégio eu fiquei 2 anos. E eu fiquei justamente para... Eu saí depois justamente para um objetivo que eu tinha, que eu queria formar rápido e tudo, para já ir para o superior. Mas esses 2 anos, eu me senti muito em casa lá, porque as pessoas me acolhiam, as pessoas me tratavam bem, independente do que eu era, o que eu fazia. E acabou que isso, elas me ganharam tanto que eu contribuía demais para o colégio, ao ponto de os teatros do colégio eu querer participar, e eu envolver a galera, tudo isso aí, sabe? E eu levo isso muito, porque, primeiro, vai ter vários ambientes que as pessoas não vão te valorizar. E eu não preciso ficar nesses ambientes. Não preciso mudar para que elas me valorizem. E acima disso tudo, é que a gente precisa de valorizar as pessoas como elas são. E pegar ou focar nas qualidades dela. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ver isso nos grupos. Porque cada uma pessoa de um grupo, cada um membro de um grupo, ele tem uma qualidade. E você precisa de focar nisso. E se você focar nessas qualidades de cada um, esse grupo fica muito forte.
Então, desde lá, eu venho desempenhando isso nos meus grupos, colocando pessoas, olhando qualidade e ajudando elas a cada vez mais subir de nível. Então, foi um aprendizado que eu tive na escola e que eu levo hoje em dia. E brincadeiras à parte, eu queria muito que essa diretora estivesse viva, ela não está mais, ela me vê e ela poderia ter, às vezes, a humildade de falar, pô, eu errei. E quantas pessoas ela falou isso e que não levaram isso como uma vitória e poderiam ter entendido essa mensagem como uma falta de competência e desacreditado nele, né? Então, assim... Mais comum do que... Então foi isso. Eu tenho certeza que algumas pessoas já passaram por isso, não só com diretora, não só com isso, mas de ser desacreditado. Mas é fundamental você estar no ambiente que as pessoas te valorizam. E as pessoas de casa, muitas vezes, da sua cidade, não vão te valorizar. Se elas não estão te valorizando, chegou o momento de você dar uma saída e voltar mais forte. Isso é fato, é bíblico, né? Sim. E que acontece sim hoje, com certeza. Então foi essa mensagem. Muito bom. Agradeço por compartilhar isso com a gente. Boa. Baita história. Valeu. Cara, e pra gente encerrar, deixa aí suas redes sociais, onde que a galera te encontra e bora. @o pai do networking, tá? Falar assim para ficar mais fácil, que eu tenho um outro perfil para pegar os dois, eu coloquei o pai do network também, com o K mudo. Sem o ING. Eu coloquei só para pegar, mas não é ele, é o ING no final, o pai, tem que colocar o também, tá? O pai do networking. E tá lá, todas as redes são essas, então fica fácil. E lá eu respondo, troco ideia, tem alguns vídeos legais também para ver, algumas coisas intencionais também, e com certeza vai ter foto aqui no nosso podcast lá também. Muito bom. E para quem está procurando um clube, né, um lugar para educação executiva, com foco em network, com foco em melhorar suas conexões, procure o Daniel, vá para o Gran Clube. Eu tenho aprendido demais lá. Agradeço também por seus ensinamentos, por estar realmente participando desse movimento. Procurem ele, vocês não vão se arrepender. E as minhas redes, @rovitor, onde eu falo mais do mercado de eventos. Agora eu tenho meu programa de educação executiva também focada para empresários do nosso mercado. Quem está buscando o próximo passo, tem mais de 15 anos nessa área e tem muito a contribuir. Então também procurem. E o @ da nossa agência, @fito.ag, onde a gente passa os backstages dos eventos, as nossas produções, os nossos eventos, né? Enfim, uma série de coisas ali que dá para se inspirar e aprender muito. E é isso, Daniel, agradeço. Eu que agradeço, valeu, foi bom demais. E logo a gente... Bom demais da conta, vou falar, bom demais da conta. Foi excelente. Foi excelente. Então mudar o sotaque. Não, mas, Vamos ver. não sei, tem minhas dúvidas. Cara, e é isso, agradeço demais. E para quem tá aí ouvindo, dá a curtida, escute os outros episódios, tem muita coisa bacana. Quem tá no YouTube, segue ali para receber em primeira mão. É isso. Até o próximo episódio. Muito obrigado.